Pronto. Aqui, ó. Primeira cadeia. Daqui a pouco eu faço a segunda, faço uma terceira, tá? E aí vocês vão ver. O que acontece, né? O que é essa não cumulatividade? Vamos imaginar aqui no exemplo concreto, para ver se fica mais claro para vocês. Imagina que eu tenho aqui essa primeira cadeia. E aí tem um determinado produto, certo? Que sofreu uma operação de industrialização. Então, sobre esse produto, vai incidir um tributo chamado IPI, Imposto sobre a Operação de Industrialização. Cada operação de industrialização que é feita, certo? É para incidir, é um fato gerador desse tributo. Então, a primeira, digamos que aqui foi a primeira operação de industrialização, essa primeira cadeia de produção de um determinado produto. Veio a primeira operação de industrialização, certo? Então, digamos que após essa primeira operação de industrialização, o produto que era, sei lá, R$70 passou, ou R$80 passou a custar R$100. Só que, quando é feita uma operação de industrialização, no incide o IPI, então vai ter que ser recolhido o valor do IPI, incidente sobre esses R$100. Geralmente, o IPI, ele é no valor de 10%. Beleza. Então, fez uma operação de industrialização, o produto ficou por R$100, tem que recolher 10% desse valor para o fisco, não é isso? 10% desse valor é quanto, professora? R$10, não é isso? 10% desse valor é R$10. Concorda comigo que, quando a empresa for fazer as contas, ela teve que recolher 10% de IPI. Então, no final aqui, esse produto não vai estar para ela pelo valor de R$100, vai estar pelo valor de quanto? Ela vai embutir, não vai? Do que ela pagou? Vai ficar de quanto? De R$110, que é o valor que ficou custando mais do que a empresa gastou. Porque vocês sabem que as empresas, elas não vão querer tirar do bolso dela, elas vão embutir no preço do produto ou do serviço e repassa para o próximo da cadeia de consumo. Então, ó, quando ela fez as contas, depois que recolheu, ela não vai mais vender para a próxima cadeia de consumo aquele produtozinho por simplesmente R$100. Ela vai embutir no preço aqui, ó. Tá vendo? E vai ficar o quê? Por R$100. Vamos supor que ela vai vender agora para uma segunda cadeia de consumo. Sei lá, imagina uma montadora, não sei, que faz uma determinada parte do veículo e aí vai vender para uma segunda, ser feita uma segunda operação de industrialização para ir montar, né, acrescentar as partes daquele produto. Então, vamos imaginar que ela vai aqui, ó, o valor para ela, para essa empresa dessa primeira cadeia de consumo, pode ser até a mesma empresa, ela vai vender esse produto para uma outra empresa, estaria custando para ela 110, que é o custo do produto, mais o que ela pagou de imposto, do IPI. Quando ela for vender, ela também vai querer tirar o lucro dela, concorda comigo? Então, vamos imaginar que quando ela venha vender esse produto, ela venda para essa segunda cadeia de consumo por R$150. Que ela está botando o quê, professora? Aqui, R$40 de lucro para ela. Beleza? Então, ela está vendendo para o próximo da cadeia de consumo por R$150. Ok. Vendeu para o próximo da cadeia de consumo por R$150. Quando chegou aqui, que ele comprou por R$150, ele fez uma nova operação de industrialização. Fez uma nova operação de industrialização. Quando ele fez essa nova operação de industrialização, o gasto com essa operação de industrialização fez com que aquele produto ficasse agora por R$200. Tá? Então, ele tem, como fez uma nova operação de industrialização, ele tem que recolher o IPI, que é quanto? 10%. Aí, aqui é que entra o princípio da não cumulatividade. Como assim, professora? Quanto é 10% de R$200?
é R$ 20, não é isso? 10% de R$ 200 é R$ 20. Beleza. Só que o princípio da não cumulatividade diz que eu desconto o que foi pago na cadeia anterior. Quanto é que foi pago de IPI na cadeia anterior? R$ 10, não foi isso? Isso. Foi pago R$ 10 de IPI, então aquele não vai pagar 20, ele vai pagar 20 menos os 10 que já foi pago na cadeia anterior, porque incide o princípio da não cumulatividade. Você não cumula esses valores, você desconta o que foi pago na cadeia anterior. Então, aqui nessa cadeia, ele vai pagar quanto? Só mais R$ 10 de IPI. Vou fazer mais, tá? Para ver se fica mais claro para vocês. Vou fazer mais. Só um minuto. Vamos brincar para lá! Pronto. E, Amara, tem algumas pessoas dizendo que não estão conseguindo entrar na aula. Júlia diz para essas pessoas solicitarem novamente, porque todas as solicitações que apareceram para mim, eu aceitei aqui. Tá bom. Certo? Alguma coisa pede para elas tentarem de novo. Obrigada. De nada. Vamos para a próxima. Agora, a empresa, o que é que ela pode fazer, essa empresa? Ela pode embutir só os R$ 10, ela pode embutir os próprios R$ 20, né? De IPI. O produto vai estar, ela pode considerar que o produto vai estar para ela agora, depois que foi recolhido o tributo, por 220, ó. Que seria os R$ 20 que ela teria que recolher, mas ela tem o direito de descontar o que já foi pago por essa outra empresa aqui, ó, no R$ 10. Embutiu aqui, embutiu, professora, mas ela pode embutir os 20 todo aqui? Pode, é isso que elas fazem. E passa para o próximo da cadeia de consumo. Vamos imaginar que esse produto está para ela agora pelo valor de 220, não é isso? Sim. 220. Pronto. Vamos imaginar agora que essa empresa queira vender para uma terceira pessoa na cadeia de consumo. Uma terceira pessoa na cadeia de consumo. Deixa eu fazer aqui para vocês verem de novo. Terceira pessoa na cadeia de consumo. Ela vai vender, ela vai querer botar mais um lucrozinho, concorda? Então, Sim. digamos que ela vai vender por 250. Maria. Digamos que ela vai vender por 250. Então, ó, chegou aqui, ela vai fazer uma nova operação de industrialização. Toda vida que é feita uma operação de industrialização é um fato gerador do IPI. Só que sendo naquele mesmo produto, ela vai poder descontar. Vamos fazer de novo aqui, ó. Digamos que ela fez uma nova operação de industrialização e aí esse produto ficou vamos botar 280? Pronto. Como aumenta, minha irmã? Aqui é exemplo hipotético, viu, minha gente? Tá. Para a gente facilitar aqui com as contas. Tá pior Tá? que a Mega Sena aí. Certo? No que fez uma nova operação de industrialização, tem que recolher de novo quanto? 10% do IPI. Quanto é 10% de 280? 28. 28. Só que, ó, princípio, viu, Mayara? Princípio da não cumulatividade. Quanto é que já foi pago nas cadeias anteriores? 20. Aqui já foi pago 10 e aqui já foi pago 10. Então, já foi 20 pago nas cadeias anteriores, não é isso? Não, só 8. Então, agora ele vai diminuir o que foi pago nas cadeias anteriores e vai recolher só quanto? 8. Professora, aí ele vai embutir aqui e o custo do produto para ele vai botar que ficou 288, é? Não. Não, vai botar Ele vai 300. O custo para ele aqui tá por R$ 308, não é isso? Ó? E olha lá. 308, que é os 280 mais os 28 que ele pode acrescentar. Ó. Ai! Ó.
Quando ele for vender para um outro, ele ainda vai botar o lucro em cima disso aqui. Mas cada vez que for vendendo, o preço do tributo, todo tributo, pessoal, e aqui eu estou fazendo com um dos tributos. Eu estou fazendo aqui só com IPI. Se você parar para pensar, tem outros. Por exemplo, o ICMS, tem o imposto de importação. A empresa não é boazinha e arca com isso, não. Tudo ela embute no preço do produto ou do serviço. E aí, professora, vou afastar aqui um pouquinho para vocês verem como é que acontece, quebra nos espinhos de quem? E aqui é uma coisa importantíssima. Exatamente, do consumidor final. Depois dela bota aqui o lucro dela e tal, então vamos botar aqui que seja 350. Com o lucro dela. Vai chegar em quem? No consumidor final. Consumidor final. Esse consumidor final é quem vai arcar, concorda comigo, de fato, com todos os valores dos tributos que incidiram sobre aquele produto. Por quê? Porque tudo vai estar embutido aonde? No preço do produto ou do serviço. Vai estar tudo embutido. Então, de fato, quem é que acaba metendo a mão do bolso e pagando? É como se elas recolhessem a fazer um adiantamento. Elas vão embutir, cada empresa, em cada cadeia de consumo, cada serviço, eles embutem o que é pago, o que eles recolhem de tributo, eles são quem praticam o fato gerador, eles são os chamados contribuintes de direito. Ó, deixa eu colocar até aqui o nome, ó. Essas pessoas aqui, elas são chamados. Lembrem disso, pessoal. Lembrem disso. Que bom que Maiara pediu para eu explicar isso aqui. Para essa parte aqui, que ainda é mais importante, ó. Eles são chamados contribuintes de direito. Por quê, professora? Porque são eles quem praticam o fato gerador. A lei vai atrás deles se eles não pagaram. Não vai atrás de quem comprou o celular, de quem comprou o carro. Vai atrás da empresa que deixou de recolher o IPI. Agora, o consumidor final é quem de fato mete a mão no bolso e arca com todas essas despesas. É por isso que o consumidor final ele tem um outro nomezinho também em direito tributário. Ele é chamado, guardem isso aqui, eu estou botando pequenininho porque não vai caber, ele é chamado de contribuinte de fato. De fato. Ele não faz parte da relação jurídico-tributária, não é ele quem pratica o fato gerador, mas ele recebe esse apelidozinho de contribuinte de fato. Por quê? Porque no final das contas, tudo está embutido no preço. Ó, para o consumidor, vai estar embutido tudo no preço do produto ou do serviço. Então, o princípio da não cumulatividade, Maiara, é isso. Você desconta o que foi pago do tributo na cadeia anterior, repassa para o próximo da cadeia de consumo. Ok? Você embute, repassa o próximo da cadeia de consumo. E aí você pode o quê? Esse próximo da cadeia de consumo pode descontar, pode abater do valor que irá recolher aquela quantidade, aquele valor do tributo que foi pago na cadeia anterior. Ok? Ok. Deu para ficar mais claro assim? E lembrem-se. Com certeza. Ai, que bom. Contribuinte de direito são essas pessoas que praticaram o fato gerador. Mas o consumidor final é quem, de fato, acaba metendo a mão no bolso. Minha gente, o celular, se você olhar quanto de tributo tem embutido no preço de um celular. É tanto que tem gente que vai do exterior, compra um celular bem mais barato, não vai ter imposto de importação, não tem ICMS, não tem IPI, um monte de coisa. Por isso que o valor fica mais barato. Entendeu? Certo? Certo.
Aqui. No Pronto. caso do ICMS, professora, do ICMS em cada estado Também que é passar Certo, vai Tia Mara, cobrar. ficou bem mais claro agora. É não cumulativo também. No caso, vai descontando cada dia. Se ele sair de Manaus e passar pelos estados, subir até chegar aqui, ele vai, Não, no aí final, não, aí não é dessa forma que funciona exatamente assim no ICMS, não, porque do ICMS, Paulo Emílio, tem um ICMS, tem um valor que ele é pago, dependendo para o local do Brasil que vai, que é uma porcentagem, e para outro local que vai, o local de origem para outro é uma outra porcentagem. É uma porcentagem fixa, certo? Mas se ali depois for para um outro estado, dependendo do produto, pode descontar também. Só que o ICMS é mais complicado, porque é uma legislação estadual, eu prefiro nem entrar em maiores detalhes por aqui, porque senão vai baralhar tudo. Pense no IPI, que é um tributo federal, certo? E que é da mesma forma para todos os estados, porque ele é a mesma alíquota e tudo, para todos os territórios do país, que aí fica mais fácil. Certo? beleza. Certo. Eu vou tirar um print dessa tela aqui. Ai, meu Deus. Peraí, né? Que aí eu vou botar para vocês no chat no grupo do WhatsApp da turma. Que a minha tela aqui é maior, acho que facilita. Para depois quem quiser. Lembrar. Obrigada. Eu tava tentando tirar aí, mas só consegui tirar de uma parte depois da outra. Eu vou colocar aqui, eu tô abrindo o WhatsApp aqui no notebook. Só um instante. Respondendo aqui uma aluna que está com dificuldade para entrar. Pronto. Aqui é 317, né? Sim. Pronto, coloquei o print da primeira parte. Vou colocar o print aqui da segunda. Prontinho! Agora vamos para o próximo princípio. Ah, só mais um detalhe. Deixa eu só dizer mais uma coisa para vocês, ó. É justamente por conta dessa possibilidade de você embutir o preço embutir o valor que foi pago do tributo no preço do produto ou do serviço, é justamente por isso que entra aquele princípio da seletividade. O princípio da seletividade é o quê? Eu seleciono os produtos, os bens mais necessários, mais indispensáveis para as pessoas, por exemplo, os produtos da cesta básica, para que eles sofram uma tributação menor. Por quê? Se eles sofrerem uma tributação menor, o preço deles vai ficar mais barato. A ideia seria para ficar, né, mais barato, para que as pessoas de baixa renda consigam ter acesso a esses produtos. É o que acontece, por exemplo, da cesta básica. É tanto que tem determinados produtos da cesta básica que a tributação, ela é quase zero. Alguns produtos a tributação é alíquota zero. Certo? Então, são
selecionados os produtos mais necessários para que eles sofram uma tributação menor. E eu seleciono os produtos menos necessários para sofrer uma tributação maior. O que hoje é considerado um produto dos menos necessários que sofre uma tributação maior? Celular, é considerado tributação alta, iates, determinados veículos, né? Então, eles sofrem uma tributação maior porque eles não são considerados tão indispensáveis assim. Então, o princípio da seletividade é isso, para ser, o governo deve selecionar aqueles produtos que são mais essenciais e para tributar menos. E os produtos menos essenciais para que eles sejam tributados de uma forma maior, majorada. E com isso eu consigo também pensar no princípio da capacidade contributiva, como consoles. Eu consigo pensar no princípio da capacidade contributiva. Vocês lembram, quem lê o princípio da capacidade contributiva, diz assim, olha, cada um deve contribuir na medida, devem ser considerados, né, os valores de contribuição na medida em que cada um pode contribuir. Princípio da capacidade contributiva. Como assim, professora? Me dá um exemplo. Imposto de renda. Imposto de renda é um tributo que as alíquotas são progressivas, de acordo com a capacidade do contribuinte. Então, tem gente que não paga imposto de renda porque a sua capacidade contributiva é menor, aufere menos renda. Tem gente que paga uma alíquota de 17,5% do imposto de renda. Tem gente que paga uma alíquota de 22,5%, salvo engano, de imposto de renda. Tem gente que paga uma alíquota a maior, 27,5% de imposto de renda. Qual é essa diferença, professora? Porque a ideia é contribuir mais quem tem maior capacidade contributiva. Por isso que a alíquota é maior para quem ofere uma renda maior, certo? Quem ofere uma renda intermediária vai ter uma alíquota ali intermediária. Quem ofere uma renda baixa vai ter uma alíquota menor ou nem sequer contribuir com o imposto de renda. Isso é aplicação na prática do princípio da capacidade contributiva, certo? Só dei uma recapitulada aí no que vocês leram, depois nós podemos fazer atividades também relacionadas a isso. Mas vamos falar agora do princípio da irretroatividade tributária. Beleza? Professora, o que é que esse princípio, assim, de antemão, veda-se a vigência retrospectiva, veda-se a vigência retrospectiva da lei tributária. Veda-se a vigência retrospectiva da lei. Tem gente mandando mensagem para mim dizendo que não está conseguindo entrar na aula. Agora foi. Pronto. Veda-se a vigência retrospectiva da lei tributária. Onde é que está esse princípio, professora? Na Constituição. Olha aqui, ó. Onde é que está esse princípio na Constituição? Artigo 150, inciso 3A. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 3, cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência que os houver instituído ou aumentado.
em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. O que é que esse princípio quer dizer, professora? Vedando a vigência retrospectiva da lei tributária. Quer dizer o quê? Que quando você for olhar a base de cálculo e a alíquota de um tributo, quando você quiser saber a base de cálculo e a alíquota de um determinado tributo, você deve olhar para a lei que estava vigente na data da prática do fato gerador. Certo? Então, por exemplo, eu pratico o fato gerador de um tributo, por exemplo, de ISS. Eu pratico o fato gerador do ISS hoje, 7/4/2021. Amanhã vem uma nova lei trazendo uma nova alíquota do ISS. Ok, vai entrar em vigência depois e tal. Digamos que eu não paguei esse ISS do fato gerador que eu pratiquei hoje. Quando for lá na frente que o fisco vier me cobrar, ele deve me cobrar com base na nova alíquota mais alta, que já vai estar em vigor no ano que vem, digamos assim, ou ele deve me cobrar com a alíquota que estava vigente na data do fato gerador? Ele deve me cobrar com a alíquota que estava vigente na data do fato gerador. Então, esse princípio é justamente para garantir que a lei tributária posterior à ocorrência do fato gerador não vá atingi-los, nem se ela for melhor e nem se ela for pior. Então, olha, imagina, vou pegar aqui, linha do tempo, minha vida é em linha do tempo. Ó. Bem aqui eu pratiquei um fato gerador, tá? Vamos supor que foi vamos botar aqui março de 2018. Pratiquei o fato gerador de um determinado tributo, tá? Eu pratiquei o fato gerador de um determinado tributo. Aí, quando eu pratiquei o fato gerador desse tributo, a alíquota dele era de 5%, a base de cálculo dele era, sei lá, R$100. Então, o valor que eu tinha que pagar era 5% de R$100. Beleza. Posteriormente, digamos que tem mais alguém tentando entrar na aula. Acho que deu certo. E tem mais alguém tentando entrar na... Entrou. Então, imagina, ó, março de 2018, fato gerador foi praticado. Quando eu pratiquei o fato gerador em março de 2018, a alíquota era de 5%, a base de cálculo era de 100%. Beleza. Vamos imaginar que em, sei lá, janeiro de 2019, em relação a esse mesmo tributo, houve uma majoração da alíquota. A alíquota foi majorada para 6%. A base de cálculo, professora? Continuar a mesma, continuou de 100% nesse meu exemplo, beleza? E quando chegou digamos que lá em novembro de 2019, veio a cobrança, tá? Por exemplo, uma execução fiscal, veio a cobrança em relação a esse tributo aqui, ó, que eu não paguei, em relação a esse fato gerador aqui. Na hora que o fisco vier me cobrar, ele vai me cobrar com a alíquota de 5%, a alíquota vigente na época que eu pratiquei o fato gerador,
Ou ele vai me cobrar com essa alíquota de 6%? Hein, pessoal? Oi, 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 oi. Ninguém vai falar comigo? Quem se arrisca? Princípio, olha só. É de 100%. A alíquota de quanto? 5%, não? 5%. Isso por quê? Eu vou voltar para a explicação, ó. Princípio da irretroatividade tributária. Veda-se a vigência retrospectiva da lei tributária. A lei tributária, ela não pode retroagir para abarcar fatos geradores ocorridos antes da vigência dela. Tá? Essa nova lei aqui, ó, veio uma nova lei em janeiro de 2019. Mudou a alíquota desse tributo. Mas o fato gerador, quando ele foi praticado, ó, Lei Y, vou botar aqui ó, o nome, Lei Y. Quando ele foi praticado, estava em vigor a Lei X. A Lei X que dizia que a alíquota era de 5%, a base de cálculo era de 100%. Quando veio a Lei Y, o fato gerador já tinha sido praticado. Mesmo que o fisco só lá na frente já tenha passado aqui um monte de leis mudando, hipoteticamente mudando aqui o valor dessa alíquota. Qual é a que o fisco tem que considerar na hora de me cobrar? A alíquota referente à lei que estava vigente na data do fato gerador. Na data do fato gerador. Agora, imagina isso aqui, ó. Ó a pegadinha. Ó a pegadinha. Preste atenção aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó. Se eu disser que essa nova lei Y, ela botou a alíquota daquele tributo, ela reduziu para 3,6%. Aí vai ser cobrado ela. Não vai. Não é mesmo como ela no sendo direito... menor? Mesmo ela sendo menor. Não é como no direito penal. Que, né, tem a retrospectiva, retroage a lei penal para beneficiar o réu. A lei tributária não é pró-contribuinte quanto ao valor do tributo. Vai ser cobrada maior. A alíquota da época do fato gerador. Vai ser a alíquota cobrada, a base de cálculo cobrada, que estava prevista na lei vigente na data da ocorrência do fato gerador. Então, na hora da cobrança, vai cobrar o quê? Com a alíquota de quanto? 5%. Professora, mas veio uma lei benéfica para o contribuinte, ela não vai atingir? Não. Em termos de valor do tributo, não. Ela não vai. Vai ser alíquota, lembrem-se, alíquota e base de cálculo, as que eram vigentes, as que eram os valores que estavam previstos na lei vigente na época da ocorrência do fato gerador. Cuidado para não confundir com penal. Deu para entender isso? Deu. Essa não beneficia o consumidor em nada. Isso! Não é pró-contribuinte quanto ao valor da alíquota e da base de cálculo, não é pró-contribuinte. Tá? Quanto ao valor da alíquota e da base de cálculo, não é pró-contribuinte. Você tem que olhar o quê? Quando praticou o fato gerador, qual era a alíquota que estava vigente? Era a alíquota tal. Então, é aquela alíquota e é aquela base de cálculo daquela lei que estava vigente na data do fato gerador. Certo? Certo. Pronto, essa é a regra. Em tributário, como você já percebeu. Oh, meu Deus. Ai, beloved. Dá vontade de chorar. Ó, lá na Constituição Federal, acredito que vocês lembram. Exceções, né, não? Oi, tem umas exceções. Vamos falar das exceções. E tributário, meu bem, é o Deus das exceções. Então, eu tô dizendo, estudar só as exceções, né, não? Ai, Samara. Olha só, lá na Constituição,
A gente estuda lá no artigo 5º, tem um dispositivo lá, um inciso lá, que diz: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Lembram? É a aplicação daquele princípio da irretroatividade, né? Nós temos aquela exceção lá no direito penal, né, que a lei deve retroagir para beneficiar o réu, mas isso não se aplica no direito tributário para valor do tributo. Ou seja, para definição de alíquota e definição de base de cálculo. Alíquota e base de cálculo são aquelas cujos valores estavam presentes na lei vigente na data do fato gerador. Certo? Certo. Aí agora tu vai complicar. Vamos lá. Nhenze. Um conceitozinho do Luciano Amaro aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Quer que eu bote o print dessa tela aqui? Quero. Vou colocar. Deixa eu colocar aqui. Foi. Ó. Dessa também depois, tá bom? Nessa daqui eu boto as anotações, lá no Leão Digital. Viu? Mas porque ela tá tão bonitinha assim. Senhor, falha. Falha? Perdi tudo. Perdeu. Calma. E nem tirei meu print. Princípio, vou botar, da retroatividade tributária. Olha só o 153. Que eu tô com ele aqui aberto. Eita, aí, ó. Pronto. Aqui, ó. Aí eu ia colocar um conceitozinho do Luciano Amaro, né? É um livro, inclusive, que vocês têm na biblioteca virtual. Ó. Luciano Amaro diz assim, ó. O que a Constituição pretende, obviamente, é vedar a aplicação da lei nova que criou ou aumentou o tributo a fato pretérito que, portanto, continua sendo não gerador de tributo ou permanece como gerador de menor tributo, segundo a lei da época de sua ocorrência. Certo? Então, por exemplo, hoje, andar de bicicleta, hoje, dia 7 de abril, andar de bicicleta é ótimo. Hoje, ser proprietário de uma bicicleta não é fato gerador de nenhum tributo. Beleza? Se amanhã vier uma lei instituindo um tributo sobre a propriedade, né, da bicicleta, eu hoje não pratiquei esse fato gerador. Daqui que aquela lei entre em vigor, e vocês sabem, teria que esperar o princípio da anterioridade do exercício da anterioridade nonagesimal, ela não vai estar não vai ter eficácia ainda aquela lei. Posso me desfazer da bicicleta. O que eu estou dizendo é, ela não vai retroagir para abarcar os fatos geradores que ocorreram antes da vigência daquela lei. Tá? É uma forma também de proteger o contribuinte. Mas em contrapartida, mesmo que o valor da alíquota e da base de cálculo por uma lei nova venha a ser reduzido, também não atinge o contribuinte. Tá? Em termos de alíquota de base de cálculo, vale a regra. É a alíquota base de cálculo vigente na lei, que estiverem presentes, valor que estiver naquela lei vigente na época do fato, da prática do fato gerador. Pronto. Dito isso, né, aquele princípio do tempus regit actum, né? Tempus regit actum. Aí eu vou botar uma coisa aqui para vocês que vai ficar bem óbvio. Para ver se fica bem óbvio. Mas fica mais claro ainda. Se é vedado cobrar tributo em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, significa que só pode cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos depois do início da vigência da lei. Professor, isso é muito redundante. Tá me chamando de abestado. Não, é só para ficar o mais claro possível aqui, ok? Para ficar o mais claro possível. Tudo bem até aqui? Deu para entender a regra? Essa é a regra. Eu vou para as exceções. Deu para entender a regra? Espera ainda, calma. Sim, senhora.
Pronto, Yamara, tirei o print. Pronto. Obrigada. Não se preocupe que eu vou colocar todas essas anotações lá. Se eu não perder, eu boto. Existem exceções. Existem exceções e não estão na Constituição. Existem exceções no CTN. Aí você pode até me perguntar, essas exceções no CTN, pode, professora? O STF disse que pode, minha gente, então pode. Até mudar de ideia e dizer que não pode, vai continuar podendo. Então, primeira exceção. Ai, Virgem Santa. Primeira exceção. Olha aqui, primeira exceção. Está lá no artigo 106. Do CTN. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Vou explicar. Pessoal, existem algumas leis que elas podem trazer uma certa dificuldade de interpretação e, consequentemente, elas acabarem sendo aplicadas pelo Poder Judiciário sem ser da forma que o legislador gostaria, não é isso? E vocês sabem que existe uma forma, um método, que é o chamado de interpretação autêntica. Eu acho que vocês devem ter estudado isso lá em hermenêutica, ó. Interpretação autêntica. O que é interpretação autêntica? Essa interpretação é uma interpretação que é feita de uma lei pelo mesmo órgão, né, que a elaborou, que a publicou, que a proferiu. Então, é quando o próprio Poder Legislativo traz uma lei nova somente para interpretar, para fingir interpretação de uma lei anterior. Certo? Então, essa lei nova que for apenas expressamente interpretativa, ela vai poder retroagir para abarcar as situações anteriores que estiverem sob o manto da lei que ela está interpretando. Então, vamos aqui na linha do tempo. Ó. Ó. Existia a lei X, certo? E ela dizia algo, ela trazia uma determinada alíquota, ela trazia uma determinada base de cálculo, enfim, ela trazia alguma coisa, mas que estava gerando alguma confusão, certo? Ela não estava sendo, o legislador achou que ela não estava sendo, vamos botar aqui, 2019, tá? Veio 2019. O legislador achou, olha, ela não está sendo aplicada da forma que a gente gostaria. Vamos fazer uma lei nova, lei Y. Ela veio em 2021. Depois de 2 anos, o povo aplicando de todo jeito essa daqui, o legislativo, não, vamos acabar com isso. E ela vem, ela existe, essa lei, ela foi editada justamente para fins de interpretação. Ela veio para interpretar determinado dispositivo da lei X. Ela veio em 2020. Mas ela está nessas exceções. Essa lei Y, ela vai poder retroagir, ó, para abarcar essas situações que foram ocorridas desde que essa lei que ela está interpretando passou a ter vigência. Então, ela vai retroagir para abarcar todas essas situações aqui, ó, desde 2019.
quando essa lei X foi editada. Porque ela é uma lei meramente interpretativa. Agora, ela não é considerada ela vai ser considerada uma lei falsamente interpretativa se ela disser, porque pode o legislador colocar assim, esta lei é uma lei, colocar expressamente que é uma lei interpretativa, essa lei, para fins de interpretação do dispositivo tal, da lei tal. E aí, ele diz como é que deve ser interpretado aquele dispositivo, mas diz e coloca uma nova penalidade. Ela não é uma lei meramente interpretativa, meu amor, legislador. Está colocando uma penalidade. Essa penalidade não pode retroagir. Então, ela só vai retroagir se ela for uma lei meramente, expressamente, meramente interpretativa. Não está mudando a lei, não está mudando base de cálculo, não está trazendo punição, não está trazendo nada disso, só para fins de interpretação. Não estaria alterando o ordenamento jurídico. Porque se ela trouxer mudar a alíquota, se ela trouxer uma nova penalidade, se ela trouxer qualquer coisa, ela vai estar inovando no ordenamento jurídico. E isso não pode retroagir, ok? Não pode retroagir. É isso que está dizendo aqui, ó, no 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito em qualquer caso quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Certo? Então, é aquela lei, ó, aquela lei que não inova o ordenamento jurídico. Ela vem só para fins de interpretação. Não está inovando em nada. Deu para entender? Essa primeira exceção? Certo. Certo? Isso quem diz é o STF, tá? STF, olha, a lei ela é meramente interpretativa quando ela não muda o ordenamento jurídico. Se ela está mudando o ordenamento jurídico, trazendo uma nova penalidade, trazendo uma punição, trazendo alguma regrinha, alguma coisa nova, ela vai estar inovando. Ela não vai poder. Ai. Falha, minha gente, eu me engancho. Peraí. Oi. Pronto. Tá vendo? Essa lei é tão ruim que tu se enganchou. Eu me enganchei aqui no fio do fome. Ai, Deus. Beleza? Então, não muda o ordenamento jurídico, não inova, não muda o ordenamento. Ó, STF. Não inova, não muda o ordenamento jurídico. Segunda exceção. Artigo 106, inciso 2. Artigo 106, inciso 2 do CTN. É a segunda exceção. Tá aqui ele, tá? Artigo 106, ele diz o seguinte: a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ou seja, ela vai retroagir, tratando-se de ato não definitivamente julgado, ou seja, que não transitou em julgado. Se transitou em julgado, não tem mais, né, minha gente? A lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, nananana. Ainda não estiver definitivamente julgado, ela vai retroagir quando deixe de defini-lo como infração.
quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. Quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Olha só essa exceção. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. Lenha do tempo. Ok. Presta atenção. Tínhamos a lei A. Quando, professora, nós tínhamos a lei A? Nós tínhamos a lei A em 2017. Lei A em 2017. Essa lei A, ela definiu, que era a lei vigente de 2017, ela definiu que a alíquota de um determinado tributo era de 4%. A alíquota de determinado tributo era de 4%. E a multa, olha, a multa. Ela dizia que a multa era de 3,7%. Essa era a lei A vigente em 2017. Beleza? E aí, fulana praticou o fato gerador nessa época aqui. Praticou o fato gerador, mas fulana sonegou. Fulana sonegou. Não pagou. Não pagou. Ok. Veio todo um lereado aqui na esfera administrativa. Lá vai cobrança do fisco, impugnação, fulana nem. Chegou a execução fiscal para fulana nem. Deixa que nesse meio tempo, veio uma lei B. Veio a lei B. A lei B veio quando, professora? A lei B veio em 2019. 2019. Em 2019, a lei B determinou que a alíquota iria ser desse mesmo tributo, tá? Que ela praticou o fato gerador. A alíquota passou a ser de 3%. E a multa passou a ser de 3,2%. Aqui ela estava discutindo, nessa época aqui ela estava discutindo. Nessa época aqui ela estava discutindo administrativamente o babado todo, até que chegou na época, sei lá, da execução fiscal. Veio a execução fiscal. Quando, professora? Em 2020. Sob a vigência dessa lei aqui, ó. Certo? Sob a vigência dessa lei aqui, ó. Essa lei era a lei que estava vigente na época da execução fiscal. Quando vem essa execução fiscal, qual é a alíquota que o fisco vai poder cobrar dela? Alíquota. Vocês já sabem, já vimos isso. Qual é a alíquota que o fisco vai poder cobrar dela quando ele ingressar com a execução fiscal? Ele vai cobrar qual alíquota? 3% ou de 4%? Maria Rosilene já respondeu. Fechosa ela. 4%, professora. Exatamente. Por quê? Porque era a alíquota vigente na época de quando? Do fato gerador. Cai na regra, né? Alíquota e base de cálculo, aplico a regrinha. Agora, qual a multa que o fisco vai aplicar aqui? Qual a multa? 3,2% ou 3,7%? Rosilene também já matou a charada.
vai cobrar a multa de 3,2%. Meu Deus, professora, não estou entendendo mais nada. Minha gente, multa é penalidade. A regra se aplica para alíquota e base de cálculo. A lei não pode retroagir. Ainda que ela diminua o valor da alíquota, diminua o valor da base de cálculo, ela não vai retroagir. Aplica a lei vigente na época da ocorrência do fato gerador. Porém, quanto à penalidade, nós temos essa exceção aqui, ó. Aqui é a exceção. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Olha essa letra C aqui, ó. Ó. Quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Penalidade em direito tributário é o quê? Multa. Só tem uma penalidade em direito tributário. Multa. A penalidade aqui era mais severa na época do fato gerador. Quando veio a lei B, a penalidade se tornou o quê? Menos severa. Teve uma redução da penalidade. Então, olha só, na hora de cobrar, o fisco vai aplicar o quê? Aquela penalidade da lei posterior que considerou menos severa. E mais, deu para entender até aqui? Deu para entender até aqui essa exceção? Essa partezinha da exceção? Eu vou explicar mais. Eu quero saber se deu para entender até aqui. Rosilene, ok. Maiara, sim. Todo mundo ok. Quem não estiver acompanhando, fale, que eu coloco mais exemplos. Sabrina Duarte, mesmo dos anos anteriores à lei, ela estará vigente. Enquanto ela tiver vigência, você está falando da lei B? Tipo assim, se for 3,2% ao ano que cobra, aí vai cobrar os anos desde 2017? Não entendi, Ou falhou. Diz de novo, por favor. Eita. Por exemplo, se for 3,2% ao ano a multa, aí os anos anteriores a 2019 são cobrados também? Como funciona isso? Vão ser cobrados, só que com essa alíquota nova. Antes de 2018, não, né? Porque foi quando ela praticou o fato gerador, foi 2018, 2017, perdão. Vão ser cobrados, ó, desde aqui, ó, da prática do fato gerador. Ela vai ter que, o fisco vai cobrar dela, ó, desde aqui até o momento da execução fiscal. Só que ele vai cobrar com essa alíquota e essa porcentagem aqui do valor da multa. Desde quando ela praticou e não pagou, né? A partir do momento em que ela infringiu a lei ao não pagar. Então, daqui até aqui, ó, durante todo esse tempo aqui, a alíquota vigente vai ser essa e a multa vai ser essa. Certo, Sabrina? Pronto. E cobrança da multa acumulativo. Sim, o fisco tem 5 anos para cobrar, né? Senão prescreve ou decai do direito, dependendo da situação. Vocês vão aprender isso em tributário 2. Dependendo do tributo, vai ter a forma, a lei vai dizer como é que deve ser cobrada aquela multa. Mas, teoricamente, se tem a multa, vamos supor que é uma multa mensal ou uma só multa, se é uma multa, geralmente é uma multa, né? Você vai pagar aquela multa pelo descumprimento daquela obrigação tributária respectiva. Então, a multa, digamos aqui, que quando ela deixou de pagar aqui, a multa era, sei lá, de R$3.000, R$3.700, R$3.700. Quando vem para a execução fiscal, vai aplicar essa outra alíquota, então ela vai ter que pagar agora R$3.200 de multa, entendeu? Vai aplicar essa alíquota vigente aqui na Lei B. Certo, Rosilene?
Rosilene. Vai sofrer, pode sofrer sim a correção. Mas a correção deve ser em cima dessa porcentagem menos severa, ok? Ai. Via de regra, sofre sim correção, tudo sofre, tá? Agora imagina uma segunda situação. Imagina aqui outra situação, tá? Imagina que essa lei B... Deixa eu apagar aqui, ó. Imagina que essa lei B ó, imagina que essa lei B fez isso aqui, ó. Essa lei B tirou a multa. Passando um risco aqui para vocês entenderem que ela tirou. A lei B disse, olha, isso não é mais infração. Não é mais infração. Se aplica essa lei B também aqui, ok? Por quê, professora? Porque, ó o inciso 2, a linha A. A lei, ela vai retroagir, abarcar um fato gerador anterior, se ele ainda não estiver definitivamente julgado, quando deixar de definir aquele fato como infração. Aqui, ó, se ela disser, olha, isso não é mais infração, então não tem mais multa, ótimo. Em relação à penalidade, pessoal, quando vem uma penalidade menos severa, ela vai retroagir. Agora, imagina a situação. Imagina que essa lei B... Olha, outra situação. Imagina que essa lei B trouxe uma multa para 4%. Então, na hora aqui da execução fiscal, quando for feito o cálculo, qual a multa que deverá ser aplicada? A de 3,7%. Por quê, professora? Porque era mais... Enquanto a multa era mais benéfica, ok? Lembrando, quanto a alíquota e base de cálculo, não importa o que é mais benéfico. Quanto à multa, aí sim retroage, ok? Se for benefício do contribuinte. Então, em relação à multa, em relação à penalidade. Somente nesses casos, ok? Vem uma lei nova dizendo, olha... não entregar a declaração não é mais exigível. Vem uma lei B dizendo, olha, não entregar a declaração de imposto de renda não é mais exigível. Ela está deixando de tratar determinado fato, determinada exigência, está deixando de tratar aquilo dali contrário à lei. Isso é ótimo, isso é bom, isso vai retroagir para beneficiar o contribuinte? Pode retroagir, sim. Então, quando se tratar de penalidade, pessoal, retroage. Quando se tratar de alíquota e base de cálculo, não retroage, nem que fosse melhor para o contribuinte. Certo? Ok? Ok. Ok. Obrigada. Senti sozinha no mundo. Então, temos uma conclusão que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Eita, quer que eu bote isso aqui? Dá para ter tirado o print naquela hora, né? Era? Não tirei. É só disponibilizar a aula. Eu vou colocar a gravação. Vou botar isso daqui. Deixa eu botar isso daqui. Tô botando tudo no chat aqui.
no grupo do WhatsApp. Olha aqui a conclusão. Lembrando, enquanto, obviamente, isso aqui eu acredito que para vocês é muito simples de entender. Tudo isso acontece desde que ainda não tenha sido definitivamente julgado, né, na esfera judicial. Se não transitou em julgado, ainda poderá o quê? Colocar aquela multa mais benéfica para o contribuinte. Agora, depois que já transitou em julgado, aí não adianta mais. A lei não vai prejudicar, né, o direito adquirido, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada. Se já tiver transitado em julgado, ou seja, quando não couber mais recurso pelo contribuinte, ainda que venha uma nova lei depois, com uma multa mais favorável, não vai retroagir, porque aí já teria transitado em julgado, certo? Então, essa ressalva aqui, tá? Ainda não tenha transitado em julgado. Vixe, como ficou ruim, pera. São os principais casos, assim. Conclusão. A lei que reduz ou extingue tributo não retroage. Tributo. A lei que reduz ou extingue tributo não retroage. Pessoal, quando eu pratico aqui o fato gerador do IPTU, agora, dia 7 de abril de 2021, mais na frente, mês que vem uma lei extinguindo o IPTU. Essa lei que extinguiu o IPTU, ela não vai retroagir. Eu e a Mara continuo devendo IPTU, porque na época eu pratiquei o fato gerador daquela lei que estava vigente, que dizia que, na sua hipótese de incidência, ser proprietário de imóvel urbano é fato gerador do IPTU. Eu pratiquei o fato gerador. Então, mesmo que venha depois uma lei excluindo a existência daquele tributo, o que é que vai valer? A lei vigente na época da prática do fato gerador. O que retroage é apenas em relação à extinção da infração ou redução da multa. Então, pelo amor de Deus, lembrem disso. O que retroage é em relação à extinção da infração. Ou seja, aquilo dali, determinada coisa, deixou de ser infração. Deixou de ser infração, ótimo, retroage. Reduziu o valor da multa, ótimo, retroage. E se o ato não estiver definitivamente julgado. Ok? Deu para entender essa síntese? A lei mais benéfica, pessoal, só retroage no campo das infrações, certo? Lei mais benéfica só retroage no campo das infrações. Só no campo das infrações. Inclusive, olha o 144 do CTN, o que é que ele diz, ó. O lançamento, ou seja, lembra do lançamento, aquele ato administrativo plenamente vinculado que nós vimos na primeira aula sobre o conceito de tributo? O lançamento, que é quando vai verificar se praticou o fato gerador, qual foi o tributo que praticou, em relação a qual tributo você praticou o fato gerador, qual a alíquota, qual a base de cálculo, etc. Isso, quando vai ser feito o lançamento, o fisco ele deve se reportar a data da ocorrência do fato gerador, a lei vigente na data da ocorrência do fato gerador. 144. O lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Então, o lançamento do tributo, tudo que diz respeito ao tributo em si, tirando infração, tirando multa, só o tributo em si, a lei vigente, a da ocorrência do fato gerador, é ela que você vai verificar. Beleza? Terceira exceção. Ei, Amara, Oi. por que tu falou agora sobre lançamento, que eu estava voando? Eu falei que quando vai ser feito o lançamento, né, quando a autoridade administrativa ela vai verificar, vai fazer o lançamento, que seria o quê? Verificar qual fato gerador foi praticado, ou seja, você praticou o fato gerador de qual tributo, qual a alíquota presente naquela lei vigente, qual é a base de cálculo, vai fazer o cálculo e colocar lá o valor do tributo para você pagar. Ou seja, quando é feito, por exemplo, o lançamento do IPVA, né, dos automóveis, dos veículos automotores, quando é feito tudo isso, quando eles vão fazer o lançamento, ou seja, fazer aquele boletozinho, lançar lá administrativamente com a alíquota, a base de cálculo e tudo para o contribuinte pagar, eles têm que fazer isso levando em conta a lei vigente na data da ocorrência do fato gerador. Então, sempre em relação ao tributo, é para ser vista a lei vigente na ocorrência do fato gerador, certo? Em relação à infração, em relação à multa, aí você olha qual é a mais benéfica para o contribuinte. Terceira exceção e última, Sabrina, não acaba mais, não. Eita. E eu que terminando aqui vou comer bolo de aniversário. Imagina aqui como é que eu tô. Um bolo de uma mulher aqui no Brejo, que ela não faz um bolo normal, não, minha gente. É um bolo cheio de cobertura, é mais recheio e cobertura do que bolo em si. Terminando a aula, eu vou comer. Aniversário do meu irmão. Olha só, 144, parágrafo 1º do CPN, é onde está a nossa terceira exceção. Ó. Terceira exceção. E última, tá? Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tem instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas ou outorgando ao crédito maiores garantias ou privilégios à arrecadação, exceto neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Pessoal, responsabilidade tributária é um assunto de direito penal 2, beleza? Então, deixa responsabilidade tributária para a gente aprofundar lá em direito tributário 2. O que é que você precisa saber? É que existem casos em que a lei, ela exclui o contribuinte, ela não vai atrás do contribuinte, ou vai atrás primeiro do contribuinte, mas se o contribuinte não pagar, a lei autoriza que o fisco exija o cumprimento da obrigação tributária de uma terceira pessoa. Vou dar um exemplo. Os pais são responsáveis pelos tributos dos filhos, né, menores de idade. Então, a lei autoriza o quê? Que o fisco cobre dos pais, são pessoalmente responsáveis, né? Então, existem situações em que a lei, ela ela transfere a responsabilidade para um terceiro, certo? Isso é uma forma de dar maior garantia ou privilégio para a arrecadação do tributo. É ou não é? A lei permitir que eu, que pratico o fato gerador, né? Eu pratiquei o fato gerador. E uma terceira pessoa que não foi quem praticou o fato gerador passe a ser obrigada a pagar um tributo no meu lugar, isso é ou não é uma garantia, um privilégio enorme para o fisco, para o crédito tributário? São formas para o fisco não perder, para garantir a arrecadação dos tributos. Então, uma lei, né? Uma lei, ela pode trazer diversos tipos de garantias e privilégios para o crédito tributário, para facilitar a arrecadação, certo?
Nesse caso, ela pode retroagir, exceto se é uma lei que está trazendo uma nova responsabilidade tributária para uma terceira pessoa, que na época que eu pratiquei o fato gerador, a lei não dizia que aquela terceira pessoa ia ser responsável para pagar o tributo cujo fato gerador eu pratiquei. Se na época que eu pratiquei a lei não previa que aquela pessoa poderia ser responsável, então não vai retroagir. Uma lei posteriormente dizendo que ela vai ser responsável, essa lei não vai retroagir. Mas eu vou deixar a responsabilidade tributária para a gente estudar direitinho em Direito Penal 2. O que é que daqui desse dispositivo do parágrafo 1º eu gostaria que vocês tivessem em mente? Existem, pessoal, diversos critérios e procedimentos de fiscalização, tá? A Receita, ela tem acesso a muitos dados da gente, diversas formas de fiscalizar a nossa vida, nossos ganhos, nossos gastos, né? Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. E aí vai da nossa transação em bancos, né, dos bens que tem no nosso nome, etc. Então, por exemplo, a Receita, ela pode, sem autorização judicial, ter acesso às nossas movimentações bancárias, não é isso? É ou não é um critério um procedimento de fiscalização? O que esse artigo está dizendo, esse parágrafo 1º, o que é que ele traz como exceção? É que, se vier uma lei, né, posteriormente à ocorrência de um determinado fato gerador, eu pratiquei um fato gerador de um determinado tributo. A lei vigente naquela época, por exemplo, não autorizava que o fisco fiscalizasse em relação àquele tributo por meio da quebra do meu sigilo bancário sem autorização judicial. Só que aí depois veio uma lei autorizando o fisco a quebrar o meu sigilo bancário sem autorização judicial para verificar, para fiscalizar em relação àquele tributo que eu pratiquei o fato gerador e posso não ter pago. Essa lei que traz um novo critério de fiscalização, ela poderá retroagir para abarcar fatos geradores ocorridos antes do início da investigação, certo? Então, o fisco sempre ele encontra um jeito, né? Tem o aparato legislativo para isso. Para quê? Para que mesmo depois que ocorra o fato gerador, possa vir uma lei nova definindo novos critérios de fiscalização, que sempre são pró-fisco, sempre são para facilitar a fiscalização e a arrecadação, certo? Então, veio uma lei trazendo novas formas, novos critérios, novos procedimentos de fiscalização e de arrecadação. Enquanto a isso, ela vai retroagir para abarcar fatos geradores anteriores à vigência dela, ok? Essa é a terceira exceção e última exceção. Teve uma época, um caso concreto para quem quiser entender. Teve uma época no Brasil que existiu a CPMF, né? Foi lá em 96, por aí. O fisco, nessa época, em 96, ele não podia cruzar os dados do imposto de renda com os dados da CPMF, para fins de fiscalização. Depois veio uma lei, eu não lembro se foi em 2000, 2001, por aí, autorizando cruzar os dados da CPMF com os dados do imposto de renda. Então, foi um novo procedimento de fiscalização. E aí, muita gente caiu na malha fina com isso, né? Autorizou essa lei, portanto, com esse novo procedimento de fiscalização, esses fatos geradores que ocorreram antes do início da vigência dela, o fisco vai poder ir atrás desses valores? Ela vai retroagir para abarcar essas situações anteriores, quando ela traz novos procedimentos de fiscalização e de arrecadação. Certo? Então, por hoje é isto. Obrigada, pessoal.
Deu certo? Tem alguma dúvida? Por enquanto, vamos fazer atividadezinhas, estudos de caso, sim, sobre isso, tá? Não se preocupem, vou passar. Tá bom?